Bom, pessoal, questão 11.9. A questão 11.9 diz o seguinte: um vapor orgânico se condensa a 80 graus Celsius. Então, condensação, pessoal, já falei para vocês, condensação não é a troca de calor sensível, é calor latente, né? Então, a temperatura fica constante e é calor latente. E 1,2 atm em um condensador de água de esfriamento. E o líquido orgânico condensado se esfria a 35 graus Celsius. Então, o vapor orgânico condensa a 80 e aí o líquido é que vai de 80 a 35 graus Celsius. Já ele, o vapor, já a substância orgânica já na fase líquida, né? Então, aqui sim está envolvido calor sensível, o que é a troca de, desculpa, a variação de temperatura. Então, a água de esfriamento disponível é 25 graus e a temperatura dela é 45 graus. Essa é uma coisa. O líquido, digamos assim, a fase, fluido frio, desculpa, fluido quente, ele está em 80, aí ele condensa com 80 constante e depois cai a 35, né? Então, vamos fazer um gráfico aqui mais ou menos, né? Vamos fazer assim, pã. Aí o que que acontece? Eu vou colocar ele entrando aqui, tanto faz. Então ele entra aqui a 80 graus Celsius, tá? Ele entra aqui a 80 graus Celsius, beleza? E aí ele permanece numa temperatura constante durante algum tempo, né? Ele permanece a temperatura constante durante algum tempo, que é quando o vapor está condensando. Então, quando o vapor condensa completamente, o fluido já líquido, o orgânico, cai para 35 graus Celsius, né? Cai para 35 graus Celsius. Aí veja só, a água esfria, ela entra, a água para esfriar, ela entra a 25 graus Celsius, né? Ou seja, a água entra a 25, ela vai aquecer, porque o vapor orgânico está condensando, né? E está caindo para 35 graus. Então a água vai aquecer. A água líquida, de 25 graus para 45. Observe que se eu colocar a água entrando aqui, ela vai ter que ultrapassar isso aqui, porque aqui é 35, porque ela tem que ir para 45. E isso é fisicamente impossível. Se isso acontece, e eu estou colocando isso aqui para cá, significa que aqui, né, aqui, né, o comprimento do trocador, certo? Do trocador, no comprimento do trocador, a água ela só pode estar indo, deixa eu fazer um desenho aqui, daqui para cá. Por quê? Claro que está fora de escala meu desenho, vou botar assim. Droga. Vamos lá. Ela entra aqui a 25 graus, né? Opa! Ela entra a 25 graus e vai para 45 graus. Então, observem que eu tenho meio que duas situações aqui, né? Na primeira situação, o vapor está condensando e ele está perdendo calor, calor latente, e a água está aquecendo. Ela está aqui subindo. Desculpa. Tá certo. O vapor está condensando e aí depois o vapor perde calor, já calor sensível, e cai a 35 graus, ele já está líquido. A água que entra do outro lado, ela entra a 25 graus. Aqui ele está perdendo calor sensível e a água também está aumentando, está ganhando esse calor e está aumentando a temperatura, então também é calor sensível. E aqui nesse outro ramo, a água também está ganhando calor, também é calor sensível para a água, porque ela está aumentando aqui de uma temperatura T, né, uma temperatura T, até o valor de 45 graus. Então, observem que eu só posso, como o fluido frio está ultrapassando a temperatura de saída do quente, essa operação só pode ser em contracorrente, certo? Só pode ser em contracorrente. Aí ele diz, descreva os perfis de temperatura, que é o que eu acabei de fazer, né? No condensador esfriador, e explique como calcular a área requerida. Lembrando, se eu tenho o calor trocado total, eu posso fazer U vezes A vezes ΔT, né? Vezes ΔT. Agora observem que eu tenho duas regiões, né, de troca de calor. Então, para calcular o Q total, eu tenho que dividir aqui uma região onde eu tenho um Q1 e eu tenho um Q2. Nessa região Q1, observem que o fluido quente, que é o vapor, o líquido orgânico, ele está indo de 80 para 35 graus, né? Então, eu preciso calcular o LMTD, isso aqui na verdade é o LMTD, né? Que a gente também simboliza assim, LMTD.
Então, o LMTD aqui vai ser isso menos isso, certo? Dividido pelo LN, né? Então, como é que seria aqui para Q1, né? Para essa primeira região? Eu teria o quê? Eu teria, para calcular a área total, né? Eu teria que calcular o LMTD primeiro. Perfeito. Como é que eu calculo esse LMTD? Eu preciso do calor específico do fluido quente, CPH, que é do fluido orgânico. Para quê? Porque é o seguinte, eu faço que o fluxo do fluido orgânico, que eu vou chamar de H, vezes o calor específico dele, vezes 80 menos 35, que é o ΔT dele, né? Esse calor aqui, ele tem que ser igual ao calor que a água está ganhando. A água está indo de 25 até T, né? Então eu tenho que pegar o fluxo de água, eu vou chamar de C, porque ela é o mais frio, vezes o calor específico da água, que a gente sabe quanto é, né? 1 caloria por grau Celsius, ou 1 BTU por libra hora, e, desculpa, libra Fahrenheit, e o ΔT. O ΔT é T menos 25, né? T menos 25. Então, se eu sei sei isso e isso, eu calculo o T. Perfeito? Se eu sei o T, então eu vou lá e calculo o LMTD, né? Que a gente também simboliza como ΔTL barra. Então seria, no caso, olhando para cá, seria 80 menos T, menos 35 menos 20, então seria 80 menos T, menos 35 menos 25, melhor dizendo, desculpa, sobre o LN de 80 menos T sobre 35 menos 25. Certo? Então eu teria o LMTD aqui dessa parte. Então, tendo o LMTD dessa parte, tendo o calor trocado, porque eu vou saber isso aqui, né? Isso aqui eu sei, isso aqui é o meu Q. Então, eu posso calcular o meu, né? E sabendo os coeficientes, eu teria que saber, ter que fazer um estudo para saber o U, né? Para saber o digamos assim, o coeficiente de troca de calor. Eu teria que saber o U dessa seção, né? Então, sabendo esse U, eu calcularia a área. Bom, e para o outro lado? Né? Para o outro lado. E lembrando que o U, eu teria que fazer o quê? Teria que ver as resistências no fluido orgânico, a resistência na água e no tubo, né? E no tubo. Aqui eu teria o quê? Para calcular o LMTD? Esse Q2, quem vai ser esse Q2? No lado do condensador, esse Q2 é o calor latente dele, né? É o calor latente. Então, eu tenho o fluxo de calor, desculpa, de massa desse fluido quente, vezes o lambda, que é o calor de vaporização dele, certo? E do lado da água, eu teria o quê? O fluxo da água, vezes o calor específico da água, vezes agora a água está variando de T até 45. Então, isso aqui ia ser 45 menos T. Como eu saberia já T, então eu calcularia isso aqui facilmente, né? Ou se eu sei lambda, isso é tranquilo, que é uma outra maneira também de saber T se eu souber o lambda, né? Aí eu posso calcular T, certo? Então, eu tenho esse calor. Aí o que eu iria fazer? Eu iria fazer de novo, que nessa parte aqui é o U dessa parte, tá? Eu teria que ter uma diferençazinha aqui, né? Porque é diferente aqui, eu chamar de 1. É diferente a resistência térmica de um vapor condensando do vapor simplesmente mudando já líquido, né? Então, às vezes, a condutividade térmica do gás é diferente do líquido, o coeficiente convectivo, né? Seria, se você desprezar a condutividade, então você ia ter os Hs, eles iam ser diferentes, né? Então, no caso, você ia ter o U, né, combinando com o da água e tal, e aí ia ter a área, aqui na região 2, e o LMTD, ΔTL barra. Esse aqui seria o que? Esse ΔTL barra seria essa abordagem aqui, que é 80 menos 45, menos 80 menos T, que eu saberia, né, o T. Então aqui ficaria o que? 80 menos 45, caramba, 80 menos 45, menos 80 menos T, dividido pelo Ln de 80 menos 45 por 80 menos T, certo? Então, eu calcularia as áreas dessa maneira. Então, o que é difícil aqui é estimar os U's, né, pessoal? Estimar os coeficientes de transferência de calor individuais da água líquida
do fluido orgânico líquido e dele gasoso. Primeiro, eu nem sei que fluido orgânico é esse, né? Então a gente tem que especular somente como é que a gente calcularia, tá? Então essa é a questão 11.9, né?